vários. Dá uma olhadinha assim. Vamos lá. Nossa próxima questão. Também é do INEP, essa. Então, uma criança de 3 anos, sexo feminino, atendida no ambulatório, por apresentar astenia, cansaço para brincar, sono excessivo, perda de peso e desejo de comer gelo há 8 meses. Trata-se de uma criança nascida pré-termo, com idade gestacional de 34 semanas, com boa vitalidade, sem intercorrência no período pós-natal. E lembrando que agora ela já tem 3 anos. Teve aleitamento materno até os 3 meses. A família é numerosa, tem dificuldades de comprar e diversificar alimentos. O exame físico revelou os seguintes resultados: peso 11.800, estatura de 85. Tanto um quanto o outro é entre os Z-scores, -2 e -3. Frequência respiratória de 50 incursões. Ela tem 3 anos, 50 incursões respiratórias por minuto. Frequência cardíaca de 160 batimentos por minuto. Temperatura axilar de 36. E a criança está em regulado estado geral. A cianótica, nictéria com mucosas hipocoradas, 3 cruzes em 4. Pele com turgor e elasticidade preservados. Ausculta cardíaca e respiratória normais, abdômen globoso, discretamente distendido, indolor, fígado e baço não palpáveis. Ausência de adenomegalias em qualquer cadeia. Deixa eu pegar as questões. Tá. Então, a gente tem 4 questões aqui. A primeira, indique a principal hipótese diagnóstica. A segunda, cite as alterações esperadas na série vermelha do hemograma. A terceira, descreva a evolução da depleção do ferro no organismo e os seus marcadores sanguíneos. E cite 3 causas que podem estar relacionadas ao quadro clínico. Então, a gente tem uma criança lá cansada, hipocorada, ó. Anemia todo mundo botou. Maioria ferropriva. Jander botou uma anemia crônica. Não tá ainda não, né? A gente não sabe quanto tempo, mas a princípio tá mais para ferropriva aqui pra gente. Porque ele falou muito da dificuldade alimentar, falou de uma amamentação que acabou com 3 meses, de uma família que tem muita gente, com dificuldade de variar a comida. Então, acho que a gente pode olhar por esse lado. Pelo quadro de 8 meses de comer gelo, né? É. Até pode, mas eu acho que o diagnóstico que a gente vai bater aqui é uma anemia ferropriva mesmo, que é mais comum na infância. Isso aí. É, Então tá. Indica a principal hipótese diagnóstica. Vocês indicaram. É isso, ó. Nosso gabarito é esse mesmo. Anemia ferropriva já ganhava 2 pontos. Anemia por deficiência de ferro, anemia por carência de deficiência de ferro. Aí, qualquer coisa que você colocasse mais disso, 2 pontos. Cite as alterações da série vermelha. Vamos lá, agora eu quero ver, porque isso aí é importante para a gente no dia a dia. Colhi um hemograma e peguei ali ele. O que eu vou ver nessa série vermelha para eu dizer que tem anemia? Quais são os fatores principais? Antes da gente falar da ferropriva, anemia, o que altera? Hemoglobina baixa. Perfeito. É mais uma coisa. Hemoglobina aí, hum. Hematócrito. Ó, então calma aí, vamos pausar. Então, para dizer, tô com anemia, hemoglobina baixa, hematócrito baixo com hemoglobina baixa. E aí a gente quer saber da ferropriva, né? Diminuição da ferritina, sim, mas a gente não tem a ferritina na série vermelha. Então, o que a gente vai ver ali? Que a gente, vou voltar aqui, vou subir aqui um pouquinho, que eu tô lendo da Laís agora, tá? Um VCM e um HCM normais, hipo ou microcitose e é um RDW aumentado. Geralmente, na ferropriva, o volume ele diminui. Então, aquela hemácia ela fica pequena. Então, o VCM ele cai, tá? Ele diminui. Ela faz uma microcitose. Perfeito. E o RDW, que é o índice de anisocitose, ele aumenta.
Por quê? Porque a gente está correndo atrás de. Estou com anemia, então estou correndo atrás de produzir mais células mais rapidamente. Elas vêm o quê? Pequenininhas, hipocrômicas, né? E com um índice de anisocitose mais elevado. Vamos dar uma. Deixa eu olhar aqui para baixo. Tá. Microcítica e microcrômica. Então, o Neilton falou o quê? Anemia microcítica e hipocrômica, ok. Com hemoglobina baixa, um BCM baixo também, e um HCM reduzido. A ferritina, ela tá reduzida. A sideremia, ferro sérico, tá reduzido, perfeito. A gente vai falar isso, acho que na próxima. Capacidade de TB, isso aqui é na próxima. Então, aqui que a gente quer é série vermelha. Então, na série vermelha, a gente vê anemia, hematócrito e hemoglobina baixo. E o que que diz que é ferropriva? A célula, ela vai ficar com pouco ferro, toda pequenininha. Então, vai ser microcítica, hipocrômica e produzida rápido, um RDW aumentado. É isso que a gente vê na série vermelha, esses 5 fatores. Quer botar o gabarito, Beth? Só para a gente confirmar? Sim, vamos lá. É isso que a gente falou. Então, aqui ele valia 2 pontos se a gente falasse hemoglobina e hemácias microcíticas e hipocrômicas, tá? Com RDW aumentado, que é o índice de anisocitose elevado. Então, aqui tinha que falar essa parte do RDW também, tá bom? Aí valia 1 pontinho. Tá ótimo. Pode voltar lá no próximo, no outro, por favor. Pode falar microcrômica, mas eles falam hipocrômica também, ou microcrômica, não tem tanto, não tem problema, tá? Os dois podem. C. Descreva a evolução da depressão do ferro no organismo e seus marcadores sanguíneos. Valia 4 pontos essa, hein? Então, a pessoa não está comendo ferro, né? Não está ingerindo, está com uma alimentação ruim. Como é que vai ser a alteração disso? O que que a gente vai ver primeiro? Que vocês acham que a gente vê primeiro? Newton já está me dando a resposta lá do D. A gente ainda está no C. Segura essa resposta aí, daqui a pouco eu leio essa. Eu estou com pouco ferro. O que que diminui primeiro? A reserva do ferro. A reserva do ferro, a gente vê ela onde? A gente vê ela como? Uma ferritina, correto? Ó, Laís respondeu aqui. Primeiro diminui a ferritina, é isso aí, que é o estoque. Depois quem cai? O ferro do plasma, então o ferro sérico. Perfeito. Aí a gente aumenta o quê? A gente aumenta os reticulócitos e a gente aumenta a capacidade de ligação da transferrina. São duas coisas que vão aumentando em conjunto. E aí, nisso, depois disso, já acabou, a hemoglobina começa a cair. Então, a sua mobilização do estoque, diminuição da ferritina, o estoque esgotado com a diminuição do ferro sérico e a saturação da transferrina aumenta, né? A da transferrina. A sobrecarga na produção da medula com reticulócitos. Aí vem as células novas. Hipocromia e microcitose. Perfeito, ele vai correndo atrás. Aí uma eritropoiese deficiente, que ele começa a produzir rápido, começa a reproduzir deficiente, né? E aí vem essa anemia instalada. Decorei essa resposta porque eu fiz essa prova. Muito bem, Laís, tá perfeito. Tá ótimo. Todo mundo entendeu? É uma coisa até legal da gente pensar, né? Eu acho uma matéria fofinha. Deixa eu colocar lá Então para tá. ver. Peraí. Eu acho que essa tá bem bonitinha. A resposta dos meninos está direitinho. Poderia cair. Vai cair, hein, Laís? Vamos ver. Será? Por que não? Às vezes eles repetem os temas com outras palavras, mas vai. É o que a gente falou, gente. Primeiro ferritina, depois o ferro, aí a gente começa a aumentar a ligação da transferrina, os reticulócitos, porque está produzindo já tudo bagunçado, e aí diminui a hemoglobina. Aqui acho só interessante vocês verem como eles pontuaram, tá? Então, olha, se você descreve os 4 eventos, você ganha tudo, entendeu?
três, mas na ordem correta. Então não adianta você lembrar e aí fazer a sequência Errada. errada, tá? Porque aí você perde tudo, tá, gente? Você perde tudo. Então é importante vocês verem isso, ó. Descreve pelo menos dois na ordem correta e você perde, você ganha um ponto se você descrever um, mas na ordem errada. Então você pode até descrever os quatro, mas na ordem errada você ia ganhar um ponto só. Isso é super importante vocês ficarem atentos, tá? Para É. tomar bastante cuidado com isso. Porque a Beleza? pergunta era como é a evolução, e aí faz parte da resposta a evolução. Exatamente. Aí se eu faço a evolução ao contrário, Ao né? Não dá contrário, certo. é Não dá certo. Então vamos lá, vamos para a última, então. a última. Cite três causas que podem estar relacionadas ao quadro clínico. É, então, anemia ferropriva. Quais são as causas relacionadas que tem ali naquela história que a gente pegou da criança? Pode botar a história de novo, Beth, aí, por favor? Sim. Então, aí a gente vai voltar no texto, igual aquelas interpretações de texto antigas, que a gente ia procurando no texto das coisinhas. É, primeira parte, ele fala da parte clínica da criança, quais são os sintomas. Aí depois vai falando que ela nasceu prematura. Prematura poderia ser uma anemia ferropriva, pode vir da prematuridade também? Eu acho que sim. Então a gente poderia colocar a prematuridade, tá? A gente não sabe exatamente como ela foi acompanhada depois, apesar de dizer que estava tudo bem no período logo pós-natal. Aí veio falando do aleitamento, aleitamento até 3 meses. Uma criança que mama mais tempo, ela é protegida contra a anemia também? Sim, né? Então, quando a gente fala amamentar até 2 anos, por exemplo, né, numa sociedade onde a gente tem uma oferta ruim socioeconômica, né, uma oferta ruim de alimentação, uma amamentação tardia, tardia não, mas prolongada, ela é um fator de proteção. Enquanto essa amamentação precoce, né, de retirada precoce de 3 meses, ela pode ser um dos sinais das causas. E aí a gente continua. Pá, pá, pá. Família numerosa com dificuldade de comprar e diversificar alimentos. É o terceiro ponto que eu falaria aqui. Uma alimentação com pouca variedade. Às vezes come só angu o dia inteiro, né? Não tem nenhuma fonte de ferro, por exemplo. Aí depois o resto é clínica de novo. Laís colocou aqui fatores socioeconômicos, sim. Ela não diz aqui que é uma família pobre, mas é uma família numerosa e com pouca dificuldade, e com dificuldade. Prematuridade, sim, e amamentação por pouco tempo também. Acho que é isso. Acho que não tem muito de onde a gente fugir, não, nesse aí. Acho que esse aí, acho que todo mundo ia acertar. Mas você vê que você volta no enunciado e você procura um foco nessa tarefa D, letra D, o que que a gente queria, a gente acha, só de acompanhar e entender o que que ele está falando, manter a calma. Acho que essa parte que vocês iriam acertar. Vamos ver lá. Aqui, ó, eles falam que eles deram 2 pontos se vocês falaram os três: prematuridade, desmame precoce e má alimentação. Que aí você poderia colocar com outras palavras. Esse laranjinha era baixo teor de ferro, de carne, papapá. Você ganharia um ponto, é, prematuridade, desmame e má alimentação, só citando. O outro era você explicando deficiência de ferro, fatores dietéticos, ingestão inadequada de vários alimentos. Se citar apenas um dos mencionados, você ganha meio ponto se você só cita uma das coisas, uma das causas. E eles cobraram assim, né? Interessante. Esse é exatamente o gabarito deles que eu repassei ali. Que é bom a Então, gente entender como é que eles pensam. a primeira, ó, tá vendo? Além, aqui, a pergunta era causas do quadro clínico. Aí a gente citou prematuridade, desmame precoce, má alimentação. Aí ele botou, inclusive deficiência de ferro alimentar ou fatores dietéticos como ingestão inadequada de alimentos fontes de ferro, baixo teor de ferro na alimentação, composição da dieta, baixa ingesta de carnes, de aves, de peixe.
Eles estavam um cão nessa prova. É, na Cada um. verdade, aqui ele está colocando como poderia ser, por exemplo, a má alimentação. Então, ele consideraria certo se você colocasse esses outros itens ali como. Explicando que seria uma má alimentação, né? E Exatamente, um ponto se você só citasse. exatamente. Hum. Por isso Isso é tão aí. importante a reposição do ferro nessa idade, tá, gente? Até 2 aninhos. É, acho que podemos ir para o próximo. Alguma dúvida nessa, meninos? O que que vocês acharam? Vocês ficaram com dúvida em como eles cobraram na resposta, pessoal, para a gente ajudar vocês? A gente discutir aqui a nossa Para visão? ganhar, para ganhar o máximo de pontos, se a gente seguir esse gabarito dessa prova, é subjetiva a correção. Se É, se a gente seguisse essa prova só, porque a gente já viu provas de outras formas de cobrança, eles estão pedindo para citar as causas, mas além de citar, você explicar pelo menos um pouquinho suas causas. exato. Uma coisa que a gente percebe que é muito ruim na discursiva, e não é assim na prática, porque na prática tem o checklist. O checklist não tem muito o que fugir. É aquilo que está no checklist, é aquilo que está no checklist e acabou. Você pode brigar por sinônimo e tudo mais. Então, acaba ficando, de uma certa forma, até mais difícil na prática, porque você tem que fazer exatamente aquilo que está no checklist, né? Mas as tarefas te ajudam, enfim. Então, essa é a dificuldade da prática. Aqui na discursiva, é essa subjetividade. Então, caramba, ele pede três causas que podem estar relacionadas ao quadro clínico. Você volta lá no quadro clínico, né? Como a gente fez agora. Você dá uma lida em tudo que você está discutindo aqui e você descobre algumas questões em relação à diversificação de alimentos e tudo mais. Mas o que que ele coloca na resposta? Ele coloca muito mais do que a gente lê aqui, entende? Então fica É, uma coisa muito, né? Então ele está falando que, olha, teve aleitamento materno, a família é numerosa, tem dificuldade de comprar e diversificar alimentos, mas você não pode ser sucinto, né? Porque é. ele. Então, isso. Nessa parte que ele queria que a gente falasse, alimentos ricos em ferros, como carnes, folhas verdes escuras, né? Exato. Então, por isso que a gente fala, quanto mais a gente falar, melhor. A gente não ser raso, lembra? A gente sempre comentou isso desde lá do nosso primeiro encontro. Não vamos ser extremamente econômicos. Quanto mais a gente falar com fundamento, maior chance a gente tem de pontuar, tá? Então, isso é bem importante para a gente ver, porque a gente percebe meio que um comportamento. Por mais que a Daiane comentou ali, não tem um padrão, a gente percebe que em muitos momentos eles querem que a gente fale mais, né? Então, isso acaba sendo recorrente, tá? Então, já é uma dica aí de como a gente pode pontuar nessa prova. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, vamos lá. Vamos colocar agora os nossos